Mas reforços, São Paulo insiste em reforços com Marcos Braz, só que agora para a temporada 2024. Será que vai ficar? Pedro agora é a terceira opção para o ataque do Flamengo e a Arábia de olho em Vinícius Júnior e o Flamengo monitorando isso de longe. Essas e outras notícias você vai acompanhar neste vídeo. Fique conosco até o final. Saudações rubro-negras! Fala aí, galera do Flanagem Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, agradeço a todos que já estão inscritos aqui no canal, que já acompanham nosso trabalho, e aqueles que ainda não estão inscritos ou que estão aqui pela primeira vez, peço aí a sua moral que você se inscreva no canal, e a todos que curtam, compartilhem, comentem, o comentário de vocês é muito importante. Vamos aqui falar sobre Flamengo, sobre futebol. Eu agradeço demais a todos que já acompanham aqui os nossos vídeos. Então, galera, sem demoras, esse vídeo aqui de notícias para vocês, né? Nessa semana aí cheia, né, do Flamengo para trabalhar. A gente está de saco cheio de notícias que vêm de lá, não muito interessantes, mas vamos falar sobre alguma delas aqui. Então, espero que você goste, fique com a gente até o final e já deixa aqui a sua moral, conforme eu falei. Então é o seguinte, o Flamengo segue aí a sua programação, sua preparação, visando o jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional, que ocorrerá no Maracanã às 6h30 da tarde. Então já anote aí na sua agenda, é um horário diferente, né, alternativo. Aliás, o Flamengo está jogando muitas rodadas aí do Campeonato Brasileiro em horários, digamos assim, não convencionais, alternativos, não principais, né, não é horário da TV, melhor dizendo. Né? E esse do Inter será mais um. O Flamengo treinou na manhã de quinta-feira, treinou nessa manhã aqui de sexta, e amanhã já é a partida. Bom, São Paulo tem todos os jogadores à sua disposição para esse embate, à exceção de Guilherme Varela, que segue aí a sua programação de recuperação, fisioterapia, para ficar aí o mais rápido possível à disposição do comando do Flamengo, né? Do comando técnico do Flamengo. Galera, antes de entrar nas nossas notícias aqui da chamada, né, o jornalista aí, Vitor Belotti, né, do Coluna do Flamengo, trouxe informação de que o Flamengo já tem um planejamento, já traçou aí uma ideia visando a renovação dos dois medalhões, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Inclusive já tem uma previsão, ou melhor dizendo, a intenção do tempo de contrato com cada um, sendo 2 anos para o Bruno Henrique e 1 ano para o Everton Ribeiro. Bruno Henrique, é claro, é o jogador mais jovem que o Everton Ribeiro, né? O Flamengo acha que ele ainda pode render mais 2 anos e talvez facilitasse as negociações. Além disso, hoje o Bruno Henrique consegue entregar um futebol competitivo, tem sido inclusive uma das principais armas do Flamengo, o grande desafogo do Flamengo para as suas jogadas ofensivas. Tem saído por lá muitas jogadas, fora que ele também é um artilheiro nato, aí tem feito bastante gols, né? Depois que voltou aí da sua contusão muito grave que deixou ele de fora 1 ano do Flamengo, né? Então já o Everton Ribeiro, a ideia é renovar por mais 1 ano com o capitão, o jogador que está aqui no Flamengo desde 2017, se eu não me engano, e testar. Bom, é uma possibilidade, eu acho que é um jogador tecnicamente muito bom, apesar de que fisicamente ele não está dando tanto mais assim, já não está entregando tanto mais para o Flamengo. Se o Flamengo considerar ele como um jogador, uma opção experiente, de grupo, que possa entrar nos segundos tempos, digamos assim, eu acho que é importante até mantê-lo, né? Melhor do que liberar para um clube rival aí da Série A. Mas não acho que ele deva ser uma peça principal, ou o Flamengo deva contar sempre com ele nas partidas. Deixa aqui a sua opinião, torcedor rubro-negro, a respeito dessas renovações. Você faria renovações com esses atletas? Com um sim, com o outro não, com nenhum dos dois? Com qual outro mais você não acha que o Flamengo deve renovar, visando aí uma oxigenação, uma mudança desse elenco, né? Põe aí. Lembrando que Gabigol também está em fase de renovação de contrato. Galera, outra informação aqui foi que o Pastore, né, o argentino Pastore, teria sido oferecido não só ao Flamengo, mas a São Paulo e outros clubes brasileiros, inclusive o Santos. Aí pinta como uma grande possibilidade, né, do destino do meio-campista aí, barra atacante argentino, né? Ele que ficou sem nenhuma proposta da Europa, nem da Arábia, que hoje tem sido aí os 2 grandes centros, né? A Arábia é muito forte com dinheiro para fazer investimentos, né? E como não conseguiu aí renovar proposta em nenhum desses mundos, digamos assim, ele que está sem contrato, pode ser que ele feche com algum clube aqui sul-americano. O Santos é um desses clubes possíveis, tá? O diretoria do Flamengo, segundo Alexander Vieira, o jornalista Alexander Vieira, teria confirmado essa oferta,
né, e teria justificado não avançar com essas tratativas. Não há interesse do Flamengo pela idade do jogador, pelo custo-benefício, dentre outras questões, e eu até acrescento aqui, ainda bem que o Flamengo não entrou nessa daí. Eu acho que não é o foco do Flamengo de momento. Beleza, galera? Falando sobre o Pedro, né? Teve uma reportagem aí do Fred Gomes e da Letícia Marques, do Globoesporte.com, que trouxe informações de bastidores aí do Flamengo, que hoje, para Sampaoli, Pedro seria a terceira opção no ataque do Flamengo, o que é muito preocupante, né, essa informação, porque assim, Pedro é um jogadoraço, é um atacante, um centroavante que talvez seja o único que o Flamengo tem no elenco, é o artilheiro da temporada. Ano passado ele foi o principal jogador lá do ataque do Flamengo, né, ainda mais na ausência do Bruno Henrique, foi o cara da Libertadores, enfim, foi para a Copa do Mundo. Não preciso ficar falando aqui desse currículo do Pedro, mas o fato dele, no momento que ele vem sendo soldado por vários clubes de fora do Brasil, né? E também, considerando o episódio que ele passou recente com o preparador físico, né? É preocupante o São Paulo estar dando essa espécie de castigo, não está contando com um atacante. Isso facilitaria muito a vontade do jogador e de seus representantes de sair do Flamengo. Eu não acho que o Pedro deva sair do Flamengo, mas também entenderia o lado do jogador se ficar nessa situação na qual ele tem pouquíssimas ou quase nenhuma oportunidades. Eu acho muito complicado essa postura do Sampaoli, e a mesma postura, ao que parece, ele pode estar tendo aí com o Ayrton Lucas. Não dá para entender. Alguém tem que dar um pescotapa nesse técnico aí do Flamengo, né? E com isso, né, obviamente, sabendo disso, vários clubes começam a sondar novamente ali o Pedro, né, que é um atacante de seleção hoje em dia. E foi dada a notícia essa semana que o Zenit teria oferecido aí uma proposta, teria iniciado umas conversas com a equipe do Flamengo. E também saiu informação de que mais um time do Textor, que é outro que não sossega, que não para aqui de perturbar a paciência do Flamengo, né, que também estaria interessado, que seria o Lyon. Mas parece que não passou de uma sondagem, uma possível ligação e tal, que não avançou em nada esse tipo de conversa, de aproximação. Só que também, de acordo com a apuração aí dos colegas, a informação que se tem de lá de dentro, que o Flamengo não tem mais interesse de vender não só o Pedro, mas nenhum outro atleta do Flamengo, principalmente esses aí considerados principais, grandes jogadores, pelo menos nessa temporada. O Flamengo ainda está com a final aí da Copa do Brasil em vista para jogar. Além disso, entende-se internamente, o que se for verdade é muito bom, tomara que passe-se esse espírito para todos os jogadores, para a comissão técnica, etc. Mas entende-se que o Flamengo ainda está vivo no Campeonato Brasileiro, né? E que dá uma possibilidade de ganhar o título. Seria assim uma forma muito importante do Flamengo fechar esse ano que está cheio de fracassos, cheio de decepções e vexames, né? Agora só resta para a gente basicamente a Copa do Brasil. O Brasileirão está mais distante, mas se o Flamengo fizer esse pacto e começar a engatilhar vitórias, principalmente em casa, né? A gente foi pegar aqui as estatísticas, né? O Flamengo empatou várias partidas recentemente, quase perdeu para o Atlético, quase não ganhou do Curitiba, quase perde para o São Paulo. Então, assim, foram vários jogos muito abaixo do Flamengo. E se realmente esse for o objetivo, esse clique tem que ser dado, esse alerta tem que ser ligado. O Flamengo tem uma campanha muito ruim em casa, é somente a 8ª melhor campanha jogando em casa, o que para um time que quer ser campeão é péssimo, ainda mais o Flamengo, que normalmente utiliza a força de sua torcida, do Maracanã, toda aquela atmosfera para ganhar suas partidas, seus títulos. Está muito mal, inclusive perdeu esse ano a Recopa no Maracanã, enfim, deixou de jogar a final da Libertadores no Maracanã e tal. E, em contrapartida, o que pode ser visto como algo positivo, é a 2ª melhor campanha como visitante. Então, talvez o Flamengo consiga igualar as campanhas de visitante em casa, né, ou até superar a de visitante, ou seja, ter a melhor campanha como mandante. Pode ser que o Flamengo, de fato, chegue ao final aí com grandes chances de ganhar o título brasileiro, né? Então, para algum jogador sair agora, seja o Pedro, seja outro qualquer, somente por meio da multa, é o que se ouve falar e é o que se extrai dessa reportagem dos colegas do Globo Esporte. A outra informação que tem pintado aí é que Gerson estaria sendo visto como uma possibilidade, uma opção para o Liverpool, da Premier League, né, da Inglaterra, de contratação. Parece que o Liverpool se aproximou e chegou a fazer alguma sondagem do André do Fluminense, também volante, jogador que está bem aí, está numa boa fase, está indo para a seleção brasileira, e que o Flamengo, e o que o Gerson surgiria, né, o atleta do Flamengo, como uma opção, porque
porque o Fluminense já teria se posicionado que não vende o André de jeito nenhum, pelo menos não nessa temporada, não nessa janela que só vai fechar no dia 1º de setembro, então ainda há risco sim do Flamengo perder jogadores e não tem como nem repor, considerando aí que a nossa janela já fechou, a não ser que fossem jogadores que estão sem contrato, como é o caso de Pastore, mas se Deus quiser, o Flamengo não vai trazer nenhuma bomba como essa, né? Então vamos acompanhar para ver se realmente essa questão do Gerson vai avançar, né? O que se ouve falar é que cerca de 30 milhões de euros, dá mais ou menos quase 160 aí, mais ou menos 160 milhões de reais, é muito dinheiro, eu acho que é mais do que o Flamengo pagou para ele vir, e no momento o Gerson também não está jogando nada, apesar de ser um bom jogador importante, mas também assim, se realmente isso acontecer, acho que vai ficar só na conversa, né? Seria bom para mim, na minha opinião, o Flamengo vender o jogador nesse momento, né? Vai lucrar, apesar de que não é só de lucro que a gente vive, né? Mas pelo menos nesse momento daria para fazer um dinheiro e quem sabe na próxima janela, né? Já pensando no ano que vem, o Flamengo consegue se reforçar bem. Segundo aí o Júlio Miguel Neto, né? Que conversou diretamente com o pai do Gerson, que também atua aí como seu representante, como seu agente, e disse que não houve nenhuma proposta, que não houve nada e que dificilmente isso deve avançar, né, nesse momento pelos motivos que eu já expliquei aqui. Em contrapartida, vamos passar aqui para o nosso tema da chamada. O Sampaoli, segundo também informações lá de dentro, de bastidores, estaria no pé do Marcos Braz, insistindo por reforços, né? Ele que não foi devidamente atendido, né, nessa última janela que passou. Essas informações de dentro é que o Sampaoli continua pedindo por mais reforços, pensando já na temporada 2024, até porque nessa só dá para trazer, como eu já falei, quem estiver sem contrato. E que estariam tendo algumas conversas nesse sentido, que o Flamengo poderia estar sim sondando alguns atletas, né? Agora, a primeira pergunta é, será que o Sampaoli vai ficar para o ano que vem? Ele tem mais um ano de contrato, o contrato dele vai até o final do ano que vem, né? Ele foi contratado assim, por um ano e meio mais ou menos. Está abaixo do que a gente gostaria, está deixando a desejar. Foi eliminado da Copa, da Copa Libertadores, mas vai jogar uma final da Copa do Brasil, que pode sim fazer com que ele permaneça para o ano que vem. Se ganha a Copa do Brasil e faz uma boa campanha no Brasileirão, combinando em título ou não, acho difícil o título, mas enfim, pode terminar de forma honrosa a competição, ele deve ficar para o ano que vem. Afinal de contas, ele é um queridinho do presidente Rodolfo Landim. Rodolfo Landim, cadê você, presidente? Nunca mais o vi, né? Apareça. Lembre-se que o presidente é o responsável por tudo que acontece na empresa, né? Palavras suas. Então, tomara que você apareça aí. Então, se ele como, digamos assim, querido, protegido, apoiado pelo presidente Rodolfo Landim, tem chance de ficar para um ano, ainda mais conquistar minimamente a Copa do Brasil. Tá? E segundo aí Raíssa Simplício, falando em reforços, né, que o Flamengo não trouxe informação de que o Flamengo ainda não desistiu do De La Cruz, atleta do River Plate, né? Agora esse aqui é um jogador que muito mais desejo do Flamengo do que do técnico, ao que parece, mas que o Flamengo não teria desistido e que irá fazer ao final da temporada, no final do ano, uma nova proposta, uma proposta melhor do que tinha feito nessa última janela, né, com a intenção de contar com o jogador para o ano que vem. Né, o jogador que foi recentemente sondado e houve uma proposta do time lá do Crespo, no Catar, eu não me recordo aqui o nome, não vou saber falar, mas que foi uma boa proposta, eles conseguiram depois aumentar, se disponibilizaram a aumentar, mas mesmo assim o River Plate, aliás, o próprio jogador recusou, disse que não queria sair do River Plate para jogar no Catar e acabou ficando na equipe argentina. Vamos ver, quem sabe, eu acho um bom jogador, infelizmente ele não veio agora, né, poderia ter nos ajudado aí nessa questão da Copa Libertadores, mas vamos acompanhar aí os próximos notícias para ver se ele vai, se ele realmente vai assinar com o Flamengo no final do ano. Galera, para acabar aqui nosso vídeo, para não ficar muito extenso, a informação que saiu aí é que aquele fundo de investimento saudita, né, informações aí do Rudy Galete, do Sky Sports, é um canal, né, o canal Sky Sports, trouxe informação de que esse fundo estaria definindo o seu planejamento e seu orçamento para a próxima temporada, né? Está de olho em alguns grandes atletas do mundo do futebol para levar lá para o universo deles, né? E que Vinícius Júnior, nosso Vini Malvadeza, Pinta, estaria nessa lista como um dos nomes possíveis. Se isso se confirmar, né, esse fundo deve se aproximar do Real Madrid para tentar uma tratativa, uma negociação, seria para o próximo ano, para a próxima temporada de lá, né?
ou seja, se eles seguirem o calendário europeu, só vai ser no meio do ano que vem, segundo semestre do ano que vem. E que seria uma das grandes aí atrações, né, para o futebol, caso eles conseguissem finalizar isso. Eu não sei qual a intenção do Real Madrid, ele renovou com o Real Madrid não tem muito tempo. Acho que para o Vinícius Júnior não é uma boa do ponto de vista da carreira, do ponto de vista esportivo, né? Mas enfim, o dinheiro também fala muito alto e essa turma aqui tem muita grana para botar na mesa. Caso o Real Madrid aceite liberar o jogador, né, o Flamengo, por ter aí o mecanismo de solidariedade, deve levar uma bufunfa, faz-me rir aí por fora. Se o Real Madrid não quiser vender e se por um acaso esse grupo estiver disposto a pagar a multa do Vinícius Júnior, que é bem alta, passa de 1 bilhão, né, o Flamengo vai levar uma bolada aí de 117 milhões de reais aproximadamente, né, que tem 2, alguma coisa por cento, por ter sido o clube formador do atleta, né? Ou seja, se pagar o limite, o máximo, que é muito difícil, a gente sabe disso, mesmo investimento de pessoas que têm grana, ninguém paga a multa integralmente, né? O Flamengo levaria esse dinheiro. Mas, sinceramente, eu acho que o Vinícius Júnior não deve aceitar essa proposta, independentemente do Flamengo ficar com uma grana ou não. E também acho que o Real Madrid não deve querer abrir mão de hoje, na minha opinião, seu principal atleta, né? Ainda mais com a saída aí do Benzema. Vamos aguardar aí as próximas notícias a respeito dessa saída do Vinícius Júnior e principalmente de Gerson e Pedro. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos que tenham ficado até aqui, até esse ponto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like, compartilhe, comentem, galera, pra gente trocar uma ideia, falar sobre o Flamengo. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo. Valeu!